Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus seja sobre as nossas vidas nessa manhã, colocando um pouquinho de luz aqui para clarear. Amém? Bom, pastor Vanderlei, Tomaso, Dani, pastor Felipe estão aí com a gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Pastor Vande, ora por nós, para a gente começar a nossa aula. Amém, amém. Deus, queremos agradecer pela noite de descanso e pelo dia que o Senhor nos concede, e a partir desse momento, desse encontro, ó Deus, com os irmãos, e com certeza o Senhor aqui ministrando, nos traz a direção, nos traz o entender e o compreender, a vida, Pai amado, pastor Eduardo, ministrando ao nosso coração, debaixo da tua unção e da tua presença. Assim oramos por cada pessoa que está aqui nesse tempo e nesse momento, em outros momentos que possam acessar e receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como entrar, então, neste reino, né? Quando nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós estamos falando, sobretudo, de conceitos e princípios que são celestiais, né? E esses conceitos e esses princípios precisam ficar bem frisados para a gente, tá? Então, como a gente viu nessas últimas aulas, eu vou tentar fazer um compilado aqui para a gente começar a construir um raciocínio, começar a construir uma ideia lógica sobre tudo que a gente está trabalhando, tá bom? Então, a gente falou, principalmente semana passada, a respeito do segredo para a vida, né? E o segredo da vida, ela não está na gente levar uma vida eficiente na Terra, né? A gente não está aqui nessa Terra para ser bem-sucedido tão somente. O importante é a gente ser bem-sucedido naquilo que o Senhor destinou para nós, né? Então, é preciso a gente compreender o princípio de poder e prioridades para a gente estabelecer um senso de propósito, né? Conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente também falou semana passada da importância da gente entender que a tragédia na vida não está, então, na morte, né? Mas a gente viveu uma vida toda longe do propósito de Deus, com prioridades erradas, fazendo aquilo que não é para ser feito. Então, ser bem-sucedido não é a gente ter sucesso naquilo que a gente empreende, mas ter sucesso naquilo que a gente empreende no sentido de que tudo que Deus nos mandou fazer está sendo feito, né? Então, às vezes, nós somos bem-sucedidos fazendo coisas que não era para serem feitas, né? Porque a gente estabeleceu prioridades equivocadas na nossa caminhada, né? Um terceiro aspecto que a gente trabalhou é que a mensagem do reino de Deus, por intermédio de Jesus, então, ele foi conferir dignidade às pessoas, né? Porque a dignidade é muito mais importante do que as nossas necessidades, e a gente viu isso a semana passada. Às vezes, nós corremos a vida inteira em busca de suprir as nossas necessidades e a gente coloca em risco a nossa dignidade. Isso é tão presente no reino de Deus, isso é presente na Torá, eram os ensinamentos que os judeus tinham que colocar em prática, né? Que eles não compreendem, não entendem a grandeza do que é a dignidade, né? Um exemplo, né? Muito mais do que o milagre da mulher que tinha o fluxo de sangue. Essa mulher com fluxo de sangue, ela tinha um problema de saúde, mas esse problema de saúde a afastou do convívio comunitário. E aí algumas pessoas, principalmente quando lê esse texto, dizem que isso está presente na lei, porque a mulher, quando ela estava no seu período
de regras, então essa mulher ela tinha que ficar distante do arraial porque ela era impura. Eu já ministrei, inclusive, em cultos sobre o tahor, né? Sobre essa questão do puro e impuro. E se Deus está falando sobre dignidade, e a dignidade é algo impresso na cultura celestial, é óbvio que o texto e a lei ela não está pedindo exclusão, mas a religiosidade leva a gente a deturpar isso. Então, a mulher, quando ela está no período menstrual, então ela tem que ser colocada de lado, à parte, porque aí ela já não serve mais para nada, né? Porque ela está impura e a impureza a impede de fluir Deus por intermédio dela. Então, tinha que excluir, quando, na verdade, se a ênfase do reino é dignidade, é que um olhar de cuidado tinha que ser dado a ela. Um olhar de cuidado e até mesmo de serviço para com ela, né? Então, ela não está numa posição de servir ninguém, mas de ser servida. Então, o local não é de destaque pelo pecado, porque estar menstruada não é pecado. É uma condição física. E que não dá para a mulher controlar isso, né? Então, ser colocado de lado não é para evidenciar a impureza dela, mas para evidenciar que ela precisa de cuidados. O esquema religioso faz o que? Exclui. O esquema religioso coloca de lado. O esquema religioso não confere dignidade. O reino de Deus vem para conferir dignidade às pessoas. Hoje em dia não é muito diferente. Hoje em dia, quando as pessoas têm o pecado, né, a gente usa a expressão caiu, e aí a primeira coisa que a gente faz é excluir, quando a gente deveria evidenciar a dignidade, né, trazer para perto, que foi o que a cruz fez. Mas o sistema religioso nos leva sempre a estabelecer julgamentos, né? Então, não é isso que o reino de Deus veio implantar, né? Um quarto aspecto importante que a gente trabalhou também, e precisa ficar mais claro para nós, é que a principal prioridade, então, de Deus para os seres humanos é que a gente possa descobrir, compreender e entrar no reino, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, significa que tudo que a gente passa uma vida toda buscando como necessidades essenciais, na verdade, o reino de Deus tem de sobra. Falamos sobre isso semana passada e precisa ficar bem claro para nós a importância desse descobrir do reino, desse buscar do reino, essa compreensão do reino, para que a gente possa entrar nele, né? Um quinto aspecto também importante que a gente já trabalhou é que o reino, então, é o governo de um rei sobre um território. E esse governo, ele precisa influenciar tanto as pessoas como tudo que existe neste reino. Sentido, princípios, cultura, tudo. A vontade deste rei, o seu propósito, os seus fins, eles precisam provocar essa mudança geral, cultural, de valores, de códigos morais, de estilo de vida, tudo isso para refletir, então, a sua natureza, refletir os seus desejos, para com todos aqueles que habitam, então, nesse território, nesse governo, né? Vamos dizer assim, porque o reino de Deus não é exclusivo a um território, mas ele é abrangente para toda a terra, né? Agora, depois do tudo está consumado, né? Um sexto aspecto importante para a gente mencionar aqui é que Deus estabeleceu apenas duas prioridades para a nossa vida, né? Então, buscar o seu reino e buscar a sua justiça. É simples assim. E talvez aqui é importante a gente saber como Deus trabalha, né?
sempre com este paralelo, não tem uma terceira opção. Então, seja o seu sim, sim, o seu não, não, seja quente ou seja frio, o morno não resolve. Então, as prioridades do reino é buscarmos, conhecermos o rei, o reino e a justiça, né? Quais são os princípios deste rei e a justiça? Eu expliquei para vocês semana passada, a justiça como uma ação, uma reação nossa diante deste governo, deste rei, o reconhecimento desse senhorio, então nós nos rendemos a ele, né? E essa atitude de rendição é uma atitude de anularmos, né, os nossos princípios, os nossos valores em prol dos princípios e valores deste rei. E aí, caminhando para encerrar, né? Então, o conceito do reino, ele não foi inventado pelos seres humanos, mas ele foi a primeira forma de governo introduzido por Deus mesmo, né? Quando a gente fala dos sistemas de governo presentes na Terra, né? Sejam eles monarquia, parlamentarismo, se for em relação a o que a gente viveu, e não tem como a gente negar, né? Há um tempo atrás, aqui no Brasil, né? As ditaduras, socialismo, até mesmo a democracia, que a gente costuma dizer que a gente vive numa democracia, entre aspas, né? Então, diante de todas essas formas de governo, Deus criou, então, o governo de reinado. Isso é próprio do Senhor, e quando o povo pediu um rei, foi nesse mesmo molde que Deus ungiu, então, Saul, né? Então, foi criado por ele e foi introduzido por ele. A ignorância a respeito dos conceitos do reino sempre vai tornar difícil a compreensão plenamente dessa mensagem bíblica. Então, é exatamente por isso que a gente tá estudando, né? A gente tem visto que o evangelho, então, ele tem uma natureza, ele tem um propósito, e ele tem um objetivo muito claro, né, para cada um de nós. E todas as vezes que a gente negligencia esse propósito do evangelho, a gente deixa de viver a mensagem cerne, central do que a palavra de Deus quer nos oferecer, né? Então, quando a gente negligencia o reino de Deus, a gente também está negligenciando a vontade de transformação desse mundo, né? Porque nós entendemos que não existe nenhum sistema humano que vai conseguir fazer a transformação que esse mundo tanto precisa. Então, se nós, como filhos de Deus, não entendemos, não compreendermos a nossa origem, natureza, propósito, coisas que eu tenho dito já há algum tempo, se a gente não compreender a respeito do reino de Deus, da mensagem que Jesus nos deixou, aquilo que Jesus veio reintroduzir depois do Éden, então a gente não vai conseguir fazer a transformação que esse planeta, que a Terra tanto precisa, né? Porque não está a solução nos governos, nem nos sistemas de governos, tá bom? Em tese, fazendo um resumo geral até aqui, foi o que a gente trabalhou, tá bom? Se você que está assistindo pela primeira vez a nossa aula, quer se aprofundar um pouquinho mais, minha indicação é que você assista desde a primeira aula, e aí você vai ter cada um desses temas um pouco mais aprofundado, tá bom? Então, hoje, nós estamos falando sobre como entrar no reino de Deus, e ao entrar no reino de Deus, não dá para a gente deixar de falar do arauto do reino, né? Quem foi o arauto do reino?
na opinião de vocês, arauto, né? Um oficial da monarquia, aquele que era encarregado de proclamar o anúncio de guerra, ele era também o responsável por anunciar a paz, para informar os principais sucessos deste reinado, né? deste reino, né? Aquele que, por meio também da pregação, torna público uma notícia nova, né? Então, esse é o significado de arauto, né? Na opinião de vocês, quem foi o arauto do reino aí? Para que as pessoas pudessem entrar no reino. Percursor. Fala, Fio. Jesus. Jesus, ele teve alguém que veio preparar o caminho, né? Então, João Batista, ele é considerado o arauto desse anúncio do reino, né? Reino até então era esperado, como a gente já viu, mas a partir de João Batista, ele já começa a introduzir, se a gente puder abrir Mateus, capítulo 3, para a gente entender um pouquinho desse anúncio de João Batista. Mateus 3, de 1 a 3. Mansinho, leia para nós, Tomaso. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, aqui a gente já tem a proclamação de João Batista, o propósito de João Batista, porque ele foi levantado, texto de Isaías, que está presente aqui no verso 3, que dá ênfase ao seu ministério, né? Então, nós sabemos que João Batista, ele vem de uma linhagem sacerdotal, e conforme a gente vai discorrendo o texto, a partir daí, e não é à toa que Mateus, ele faz menção sobre a roupa de João Batista, né? Porque ele, como vem de uma linhagem sacerdotal, né? Então ele seria um sacerdote, como sacerdote, ele estaria responsável pelos serviços dentro do templo, né? Então, ele agora abandona toda a pompa, ele abandona toda a tradição, todo um legado que estava sobre ele, e ele agora adota uma postura de anunciador deste reino e da palavra de esperança. Ora, é importante a gente lembrar disso, a gente estudou, lendo aí o Antigo Testamento, o anúncio do reino, a chegada do reino, era algo que eles estavam esperando. Então, João Batista agora faz essa primeira declaração de entrada no reino, de chegada do reino, né? E aí, vamos dar um salto no texto, vamos lá para o verso 11. Vamos ler de 11 até 17. Pode continuar, Tomaso, por favor. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem muito me agrada. Essa é o pessoal que já participou de outras ministrações comigo. Essa é uma imagem do evangelho que eu particularmente gosto muito, né? Eu digo que João Batista, ele teve o privilégio de ter uma reunião particular com a Trindade aí, né? Ele batizou o Filho, viu o Espírito Santo e ouviu Deus, né? Tudo numa imagem só. A Trindade presente nessa experiência de João Batista, coisa tremenda. Então, toda a cúpula desse reinado reunida no mesmo ambiente, no mesmo cenário, aqui nas Escrituras, né? Eu quero dar ênfase para vocês, versos 11 e 12, porque João Batista, quando ele faz o anúncio do reino, é muito claro o que ele deixa evidente aqui para as pessoas que estão acostumadas com o imaginário do que seria a chegada do Messias, né? Então, ele traz a imagem muito parecida com a expectativa do Antigo Testamento. Então, no verso 12, a gente consegue ver que o que ele está dizendo aqui dá margem para a gente interpretar que esse Messias estava tomando posse agora de um território, né? Então, limpará a sua eira. Então, está botando ordem agora, né? Ele tá tomando para si o que lhe é de direito. Ele fala sobre recolherá o trigo nos seus celeiros, né? Eu não sei como é que está na sua versão, que você leu, Tomás, no verso 12. Ele traz a palha em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então, a gente lê um texto lá em Isaías que eles abandonariam as armas e pegariam em paz. Então, há uma menção aqui também dessa expectativa messiânica. Então, ele está deixando claro, né, que esse limpar a eira é tomar posse de um território, mas o recolherá é aquela expectativa de cobrança de impostos que é próprio de um reinado, né, como eles estavam esperando, né? Queimar a palha, expulsão de quem não deveria estar lá. No caso, os romanos, eles não tinham que estar lá. Opa, então está trazendo juízo para cá. E essa ideia de juízo está presente principalmente nessa imagem do fogo, que nunca se apaga, né? Então, esse discurso é um discurso que as pessoas estão ouvindo, e uma das brigas de Herodes é que Herodes, como alguém conhecedor, né, de todo o esquema religioso, vivia lá, né, ele está vendo também que neste anúncio, se ele for verdade, esse anúncio coloca em risco o seu reino, né, o seu poder, seu governo. Então, as pessoas que estão ouvindo, ele está dizendo assim, ó, se endireitem, porque o rei Messias chegou. O reino dos céus está próximo. Está aqui perto de nós, né? E aí, a pregação de João Batista, ele consiste na palavra arrependimento. Esse preparar para entrar no reino significa arrepender-se. Vocês conseguem ver alguma outra palavra? Estou certo aqui, nessa compreensão? Aqui, a mensagem de João Batista traz, sim, na sua centralidade, o arrependimento. Então, vamos dar um salto aqui agora para Mateus 4, versos de 12 a 17. E aí, Fio, eu acho que não é incomum a gente dizer que o anúncio do reino foi feito por Jesus, mas a gente pode dizer que também
E ele assume esse papel quando? Ó, verso 12 do capítulo 4. Quando Jesus soube que João estava preso, voltou para a Galiléia. Opa! Então, não está à toa esse texto aqui. João foi preso. Então, João foi calado. Mas o anúncio do reino, ele não pode ser contido. E Jesus, ele agora toma uma posição, agora também de anunciador. Olha o que acontece. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon, de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então quando? Desde que João foi preso, então. Tá? Desde então, começou Jesus a aprender, a pregar. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Né? Então, vamos lá. O anúncio do reino não é algo que pode ser contido. Quando João ele começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o prende. Passa a ser um incômodo para o rei. Agora, Jesus, aquele que é responsável por introduzir este reino entre nós e em nós, ele mesmo começa a anunciar. E aí, este anúncio é algo que precisa ser perpetuado em nós. Se o próprio Cristo, ele não se calou, por que nós nos calamos? Então, é necessário que aqueles que se dizem cristãos façam uma profunda reflexão sobre isso. Por que nós não anunciamos, não falamos? Talvez porque a gente não consegue compreender a dimensão do que é entrar neste reino, viver neste reino, submeter-se a este reino, né? A viver a justiça desse reino, a compreensão do que é esse reino. Essa busca do reino e da sua justiça é algo que não está compreendido ainda. Então, nós o temos como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas ainda não o temos como nosso Senhor. Então, o arrepender-se ainda não é algo presente. Por quê? O que significa a palavra arrepender-se? Vamos lembrar, vai. Metanoia. A metanoia, né? Então, a entrada no reino, ela começa por uma decisão do homem e da mulher. Arrepender. Então, arrependam-se. Então, essa é uma decisão nossa. E a gente, quando trabalhou fé, a gente entendeu que a decisão é minha. A revelação disso é o Espírito que me dá. Mas eu é que tenho que definir. Então, a metanoia, o arrepender-se, o que significa mesmo? Expansão de consciência. Então, a mudança, né, da forma de pensar. Porque ela está muito mais além das limitações que eu estabeleci. Né? A mentalidade do reino de Deus está muito além. Eu citei um exemplo agora da lei que dizia que a mulher, quando ela estava de regra, ela precisa... Eu nem sei se fala mais regra hoje em dia, né? Não fala mais isso, né? Menstruada, gente. Eu sou velho, né? É porque eu lembro disso, né? Eu sou do tempo que minha mãe mandava a gente comprar mods, né? Nem existe mais isso. Do tempo do Tato e do Dário. Mais ou menos isso. Então, quando eu falo assim, essa expressão, a mulher está menstruada, né? Então, a consciência, essa expansão da consciência, ela não está só naquilo que eu consigo compreender da informação que me é apresentada,
Mas a expansão de consciência, ela vai além, ela chega às intenções daquele que me apresenta a informação. É como se a gente fizesse, se a gente tivesse ouvindo um discurso e a gente não se conscientizasse só com o discurso, mas eu quero buscar o porquê que ele quis dizer a respeito disso, o que está além. Então, a expansão da mente, ela está além dos meus limites, mas só que não é o que eu interpreto. Não pode ser com base naquilo que eu acho. Não é isso que o reino trata. O reino trata de uma lógica completamente distinta, porque às vezes, e eu preciso reforçar aqui mais uma vez, né, que a discussão de Jesus quanto à lei dos anciãos estava numa interpretação que ela não era feita de acordo com os padrões e as lógicas do reino de Deus, mas era segundo as limitações humanas. Então, ele não está falando aqui de aspectos filosóficos, antropológicos e tudo mais. Ele está falando de aspectos que transcendem a vida, mas são aspectos celestiais. Daí a importância agora, já que vocês não conseguem ler e absorver, porque vocês não têm o reino dentro de vocês, então agora eu colocarei a minha lei no seu interior. Eu as escreverei no seu coração. Para que você, então, agora saiba que existe algo muito além do que um padrão lógico humano, mas algo que é uma revelação espiritual, celestial. Então, eu preciso ter livre acesso a vocês. Como vocês gostam de dar um jeitinho para tudo, então vou resolver essa parada. Vamos cumprir, vamos fazer um justo, porque quando existe um justo, toda uma terra é sarada. E foi isso que Jesus fez, né? Então, a mudança da mentalidade é adotar uma nova maneira de pensar. É isso que o anúncio do reino propõe. Vocês estão preparados para mudar a forma de agir e de pensar de vocês. Vocês precisam agora, para entrar no reino de Deus, ter uma nova lógica de pensar, de agir. E por que isso é preciso? Para que a gente possa entrar. Por que uma nova maneira de pensar é importante para a gente entrar neste reino? Né? Porque senão... E esse é um anúncio que ele está dizendo que o reino está próximo, né? É importante a gente lembrar disso. Ele está anunciando, ele está dizendo assim, arrependei-vos porque está próximo. Eu gosto muito de um diálogo, não estava presente aqui, mas eu quero ler com vocês, João, capítulo 8, verso 31. Talvez esse texto aqui é um texto que fica bem claro para a gente se permitir compreender a importância da metanoia, a importância do arrependimento. Num primeiro momento, é dizer assim, sou insuficiente. Porque o grande problema da gente não entrar neste reino é que a gente se acha suficiente demais e não precisa dele, né? Eu me basto. Então, um primeiro arrependimento é uma consciência de que a gente não se basta. Olha o que Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Já falei diversas vezes deste texto em outros contextos, tá? Mas é importante grifar. Jesus não está falando com qualquer um. Jesus está falando com os judeus que, de certa forma, acreditavam nele. Estavam de acordo com o seu discurso. Era conveniente ouvir, eram simpatizantes da sua mensagem. Até que não mexessem em seus conceitos. Tá bom? Olha o que acontece. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha a importância
da mudança do pensamento. Então, se você entra no reino, se você vai viver o arrependimento, a primeira coisa que você precisa entender é que as suas fontes precisam ser transformadas. Suas fontes já não podem ser as mesmas que você tinha antes de uma consciência em Cristo Jesus. A fonte agora é a mensagem de Jesus, os ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus refletem uma cultura celestial, uma cultura do reino de Deus. Então, é normal hoje pessoas se dizerem cristãs e não pegam na Bíblia a semana inteira. É normal. Se você não conhecer o manual do Criador, como é que você vai querer usufruir e viver de forma plena o seu propósito, com dignidade, transformando, cumprindo a missão que o Senhor tem reservado para você? Não tem como. Tá? E aí ele vai, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí usando esse verso agora, né? Não de forma hipócrita, como a gente tem visto nos últimos dias, mas usando de verdade. Porque aí você conhece a palavra, você permanece nos ensinos, e aí quando você se depara com a lógica do reino, que é a antítese da lógica do mundo, então agora você conhece a verdade e você é liberto de fato. Você é liberto primeiro na mente. Quando a gente é liberto na mente, a gente tem a compreensão que nem a algema consegue nos deter. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizem que seremos livres? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Então, palavra, quando penetra, ela traz essa expansão de mente, né? E aí ele diz: eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvis do vosso Pai. Então, olha, mudança da fonte, né? Da fonte de instrução, da fonte de informação. Responderam eles: nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus. Se fosseis filhos de Abraão, procuraríeis as obras de Abraão. Todavia, procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Protestaram ele: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus, disse-lhes Jesus. Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim para mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve a palavra de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Gente, isso é muito sério. Responderam os judeus:
não temos razão em dizer que és samaritano, que está possesso de demônio? Disse Jesus. Eu não estou possesso de demônios, mas honro meu Pai. E vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória. A quem a busque. Ele é o juiz. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram os judeus, agora sabemos que estás possesso de demônio mesmo. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, e também os profetas. Quem pensa que és? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Certamente, vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a minha palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade, vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou, meu Deus. Essa declaração é uma declaração, e ele está dizendo assim, o eu sou é o nome impronunciável de Deus. Né? O eu sou é a apresentação de Deus a Moisés. Quando me perguntarem quem é, o que eu direi? Diga que o eu sou veio até você e te mandou fazer essas coisas. Porque eu sou o que sou, meu Pai. Jesus dá a cartada final aqui. E se intitula Deus, né, nesse momento. Então, pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. É importante, gente, porque verso 59, verso 31, é muito legal, né? Aqueles que eram simpatizantes agora estão buscando pedra para matar. Por quê? Porque a consciência do reino é exatamente contrária às nossas lógicas e muitos dos nossos conceitos vão ter que morrer. E tem muitos de nós, muitas vezes, eu estou dizendo nós cristãos, né, que não está afim de matar esses nossos conceitos em prol deste conceito. Isso tem tudo a ver com a justiça, né? Porque a gente canta, né? Eu estava ouvindo, minha sogra estava ouvindo, a Lúcia está aqui em casa, né? E ela estava ouvindo o Trazendo a Arca, né? Eu não consigo mais ouvir algumas músicas mais. Meu Deus, está acontecendo uma revolução em mim. Aí eu estava ouvindo assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua. Ai, que conversa mais fiada é essa? Como que a gente não quer ser reconhecido por ninguém? A minha glória é fazer com que conheça a ti. Jesus amado. Aí, esses dias eu falo muito com o Tato, eu falo, não, Tato, não vai cantar essa música não, varão. Vamos fazer a igreja pecar, não. Porque tem algumas coisas que não se vivem. Como não se vive, você não pode dizer. Né? Porque, às vezes, o que a gente proclama é tão forte, é tão sério, mas tão sério, que naquilo que a gente canta, a gente se condena. Né? Então, uma coisa tem que mudar em nós, e os discursos do reino sempre vão mexer com as nossas estruturas, sempre vão mexer com os nossos conceitos, e a gente vai descobrir, e é duro demais a gente descobrir, né, que a gente estava errado, que a gente se equivocou, que a gente estava indo para um caminho errado, e que a gente perdeu gasolina, ainda mais gasolina cara, meu Deus.
E eu indo para Bahia, rapaz, andamos 60 quilômetros, peguei o negócio errado. Andamos 60 quilômetros, eu já estava fazendo as contas. Ah, meu Deus. Mas é mais fácil a gente dar ré e voltar. Perdeu. Fazer o quê? O que eu vou ganhar como experiência aqui? Descobrir que das próximas vezes, quando minhas intenções me levarem para esse caminho, eu paro antes, porque eu já me dei mal uma vez. Mas aí, essa ideia, né, de perda, de que a gente errou, que a gente equivocou, muitas vezes nos impede de avançarmos, de prosseguirmos, né? Então, quando Jesus está dizendo é chegado o reino dos céus, Jesus ele está dizendo muda a maneira de pensar de vocês, porque o reino está chegando e a cultura do reino é diferente. Vocês não vão conseguir sobreviver neste reino com uma cultura equivocada, com uma cultura adâmica, pecaminosa, uma cultura que é a cultura do interesse. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está confrontando. Por quê? Porque Jesus quer a transformação. Por mais que o remédio seja amargo, por mais que seja dolorido, por mais que o sentimento de que, poxa, você estava vivendo errado, possa abalar o relacionamento, o compromisso dele é com o reino, é com a mensagem que ele ouviu do Pai. E essa mensagem é uma mensagem que, quando penetra no íntimo, essa mensagem prevalece e permanece. Esse contexto de João, fica claro isso. A ponto de que aqueles que simpatizavam com sua mensagem agora pegam em pedras para matá-lo. E porque no começo, quando a gente começa a ler, né, aí ele fala assim, se vocês, lá no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me. Aí, primeira vez que eu li o texto, falei, como se os caras criam nele, como é que ele fala que os caras queriam matar ele? Talvez Jesus já estava antevendo o final dessa conversa. E calma, que daqui a pouco vocês vão querer me matar. Mas a gente só está discutindo aqui, Jesus, ninguém quer te matar. Não quer? Espera aí, que eu vou dizer para vocês quem vocês servem de verdade. Vocês estão achando que vocês servem a Deus, mas vocês servem um outro Deus, o diabo. E aí, ô Tomásio, eu não sei se eu vou pegar você de calça curta aí, mas você está com aquelas teses, com os mandamentos que você leu para a gente outro dia, que, na verdade, é uma linha muito tênue, né, de engano, por isso que Satanás é o enganador. E nós estávamos conversando esses dias, e o Tomásio estava compartilhando que ele leu a Bíblia satânica, né? E os mandamentos, né? Lê para nós, Tomásio, por favor, para a gente ver quão sórdido é Satanás, né? E que se a gente ouvir um negócio desse em púlpito, de repente isso pode, embora está na boca de muito coaching ultimamente, né? Mas se a gente ouvir, e muito pastor, se a gente ouvir isso de púlpito, a gente pode falar, pô, boa pregação isso. Por quê? Porque essa é uma pregação que vem de encontro àquilo que as pessoas buscam, as suas necessidades primárias, né? Que é o que a gente falou semana passada. Diga para nós, irmão. Na Bíblia satânica, a Bíblia de Lavey, o livro preto, a primeira Bíblia satânica, o satanismo escrita na história da humanidade. Tem algumas outras literaturas, mas essa para eles é a mais importante. E da mesma maneira que nós temos 10 mandamentos, eles têm 9. Então, 9 para o satanismo é um número muito importante. Então, vamos lá. Número 1. Isso aqui eu tirei da Bíblia satânica de Lavey, tá? Satanás representa indulgências em vez de abstinência. Então, ou seja, indulgências, né, ofertas, votos, abstinência não. Nunca se abstenha de nada que você queira. Número 2.
Satanás representa a existência vital em vez de sonhos espirituais. Ou seja, Satanás representa aquilo que você pode ver, a sua existência neste mundo, neste reino. E sonhos espirituais é de um Deus que você não pode ver, ele quer dizer. Satanás representa a sabedoria pura em vez do hipócrita auto-engano. 4. Satanás representa bondade para aqueles que a merecem, em vez de amor desperdiçado com ingratos. Então, é legal isso, né? É. Hoje em dia a gente está falando muito desse discurso do mérito, né? Meritocracia. Então, é importante, e tem muito crente falando sobre mérito. Essa semana eu recebi de uma pessoa, e aí a pessoa estava falando sobre meritocracia, e eu tentei argumentar, e aí tomei umas pedradas também, mas tudo bem. Você pede para ele se inscrever lá na Igreja Preta, lá na Califórnia. Não, nós não podemos não, rapaz, temos que insistir que nem Jesus, até o reino, o conceito do reino entrar, varão. Tá certo. Satanás representa a vingança, em vez de virar a outra face. 6. Satanás representa responsabilidade com o responsável, em vez de preocupação com vampiros psíquicos. 7. Satanás representa o homem apenas como mais um animal que, por causa do seu desenvolvimento espiritual e intelectual divino, se tornou o animal mais cruel de todos. 8. Satanás representa todos os chamados pecados, pois todos levam a gratificação física, mental ou emocional. E 9. Satanás tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele a mantém nos negócios todos esses anos. É brabo, mano. E aí, se a gente olhar sinceramente, é o que muita gente busca, né? É o que está presente nos discursos de muitas pessoas por aí, hoje em dia. E aí os conceitos do reino não vêm para satisfazer a carne, vêm mexer com com as nossas estruturas, vêm mexer com os alicerces morais que a gente estabeleceu e vem nos preparar para a gente usufruir o melhor deste reino, né? Então, mudar a forma de pensar é o que está presente nesse discurso de João Batista e presente no discurso de Jesus, a partir do momento que João Batista, então, foi calado, vamos dizer assim. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação aí? Está claro? Alguma discordância também? Só não precisa pegar em pedra, por favor. A gente se resolve. Então, vamos lá. Então, essa declaração agora vindo de Jesus é, sobretudo, né, a devolução para a humanidade do domínio de Adão e de Eva, que eles perderam lá no Éden. Vindo do próprio Cristo, do próprio Messias, né? Então, por isso, não adianta dizer que nós estamos no reino e que o reino está em nós se a gente não tiver uma mentalidade do reino, né? Se o que predomina ainda é a mente cativa, a mente adâmica, né? Da cultura do pecado ou de uma cultura terrena, né? Eu não estou dizendo que quando nós nos tornamos cristãos, isso acontece imediatamente, porque talvez, eu acho que a gente nem suportaria a mudança tão radical. As nossas estruturas não suportariam. Mas a conotação do buscai, também quando a gente vê na conjugação do verbo ali, que a gente trabalhou semana passada, ela dá uma conotação de ato contínuo, né? Então, todo dia a gente vai aprendendo algo novo. Todo dia a gente vai tendo uma consciência renovada. Todo dia a gente vai se abrindo para uma perspectiva do reino completamente diferente do que a gente pensava. E estar aberto é a gente estar
fazendo, né, com que esse propósito da justiça de Deus seja real em nós, né? Então, a morte de Jesus na cruz, ela pagou o preço por nossa rebeldia, tudo isso para que a gente pudesse ser restaurado a uma posição justa diante de Deus, né? Que, de fato, é o nosso verdadeiro rei. E Jesus nos reparou, né? Para que a gente, então, pudesse viver no status original, como Deus nos criou. E com isso, né? Então, ele nos tornou, Jesus nos torna governantes desse domínio terreno. Então, as boas novas não se trata apenas da mensagem da cruz, mas é a partir da mensagem da cruz, existe a mensagem da nova aliança, e existe a mensagem do reino, que precisa continuar sendo proclamada. Então, a cruz de Cristo, ela trata de uma restauração do reino de Deus entre os seres humanos, vamos falar assim, né? Ela diz respeito à restauração do poder e da autoridade, de um domínio, e não de uma religião especificamente. Algo que a gente está falando muito aí nessas últimas aulas, né? Então, como a gente já viu, nós, a partir de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, né? Como a gente já sabe, nos tempos de Jesus, o conceito da cidadania e de um senhorio estava em curso. O Império Romano existia. O seu reino e o seu domínio estava entre os judeus. Roma exercia um domínio que a gente chama de domínio de colonização das terras. O que isso significa? Uma influência, sobretudo, na cultura, né? E uma das principais influências culturais que o Império Romano fazia estava na arquitetura. E é impressionante como a arquitetura fala com a gente sem a gente perceber. Essas semanas atrás, eu fui com a Bruna até São Paulo, e aí nós estávamos... Ela foi pegar uns documentos e eu tinha que comprar o cálice para ceia, a gente foi até a Conde de Sarzedas, né? E a gente cruzou a Praça da Sé, e ela falou assim, nossa, pastor, mas como é lindo, né? Essa estrutura da igreja, da matriz aqui da Sé e tal. Eu falei, você já entrou lá dentro? Ela falou, não, eu entrei com ela. Aí, quando a gente entrou, aí ela começou a conversar, nossa, pastor, como pode? Tal. Eu falei, por que você está falando baixo? Ela falou, não sei, porque a arquitetura te leva a falar baixo. Né? Todos os padrões arquitetônicos lá, falei, agora, você quer se sentir o vermezinho de Jacó? Vem aqui. Aí levei ela no centro da abóboda. Olha para cima. Dá até uma vertigem, né? Você tem vertigem olhando de baixo para cima, né? Toda a arquitetura, ela mexe com sentimentos, sem você perceber, você é dominado por ela. E os romanos percebem isso. A influência romana nessa arquitetura, presente ali em Jerusalém, é extraordinária. A influência arquitetônica estava ali presente. O domínio estabelecido. Uma cultura fazendo parte do dia a dia deles. A influência dessa arquitetura romana era de levar Roma para os outros lugares sem eles perceberem que Roma estava lá. E que eles estavam em Roma sem que Roma estivesse lá. Olha que interessante isso. Isso é muito importante para a gente lembrar e a gente ter aqui no nosso imaginário sobre o tempo que Jesus teve que vir. Completamente diferente da helenização, gente. Porque, às vezes, a gente pode pensar que a helenização também teve o seu papel de influência na cultura, mas de uma outra forma. Não tão presente a ponto de Roma estar, ou Roma ser confundida com Jerusalém. Porque quem conhecia Roma entrasse em Jerusalém e visse ali a Fortaleza Antônia, né? Não sei se vocês conseguem ver. Então, aqui é a Fortaleza Antônia, né?
Olha a influência dos monumentos romanos, né? Olha como isso é monumental. Sabe onde que fica a Fortaleza Antônia? Bem do lado do templo. É mais ou menos assim, vamos ver quem é maior, seu Deus ou nosso. Aí estabelece. Olha aqui, ó, a estrutura da fortaleza romana aqui do lado de vocês. Meu Deus. Então, se você olhar na maquete, depois vocês procuram a maquete de Jerusalém, do primeiro século, vocês vão ver a Fortaleza Antônia. Aí você tem o Palácio de Herodes. Olha a estrutura de abóbodas. Agora você imagina, isso daqui, quando você está dentro do prédio, você tem do teto aqui um vão todo aberto, todo livre. E a sensação, a gente foi para a França, e essa segunda viagem que eu fiz para a França, eu falei, Dani, vamos conhecer todas as igrejas. Gente, é a coisa mais... Você se sente realmente inferiorizado diante da grandeza de um Deus que é todo-poderoso, né? Essa influência arquitetônica na nossa consciência, ou na nossa inconsciência, né? É algo extraordinário. Então, a gente tem uma característica romana também, as suas colunas, né? Os prédios com tetos abobadados, né? A gente tem os arcos, a gente tem os aquedutos, característica romana também, né? As colunas, né? Já falei, está presente aqui, mas também está presente nessa imagem, e essa imagem é uma imagem de Jerusalém, ainda que tem até hoje os resquícios dessa influência romana, né? Então, essa influência romana foi exatamente um tempo oportuno, né? Que a gente pode dizer um tempo oportuno para Deus. No momento histórico, para que eles pudessem fazer um paralelo, criar um paralelo e compreender que aquele anúncio de Jesus, de João Batista, era de fato a instauração de um reino, porque eles estavam vivendo a influência de um reino que não estava presente, mas estava. Um reino que era, mas não era ainda. Paulo entende isso. E aí Paulo, em Gálatas 4, Paulo escreve nos versos 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando nós fomos resgatados, não fomos resgatados para nos tornarmos escravos. Nós, quando fomos resgatados para nos tornarmos filhos. E a plenitude do tempo, né, esse kairós de Deus, não está relacionada com a cronologia, mas ela está relacionada, e a gente já ministrou sobre isso, nesse tempo de pandemia, eu ministrei umas 3 vezes sobre o Deus que conhece os tempos e as estações, né? Então, ela não tá alinhada com o Cronos, né? Ela tá alinhada com as estações. E quando a estação da história humana estava preparada, se encontrava no período correto, então o Império Romano havia surgido para servir de exemplo como um reino de longe, que ao mesmo tempo estava presente, podia governar e podia se estabelecer. Quando tudo estava no local exato, no tempo certo e de acordo com o propósito de Deus, Deus então envia Jesus ao mundo, trazendo a mensagem de que o reino dos céus havia chegado. Então, o propósito de Deus é também nos estabelecer como filhos de Deus, bem como os direitos dos filhos deste reino. Então, o imperador de Roma, ele queria soldados, ele queria escravos. O reino dos céus deseja que seus filhos e filhas ocupem o seu lugar de direito.
e não de escravos, mas que tenham também um coração como o coração do filho primogênito, como a gente vê em Mateus 20. Quem pode abrir para mim? E a gente já vai caminhando para o final aqui. Mateus 20, verso de 26 a 28. Porque, de repente, você pode dizer para mim assim, mas Paulo diz que ele era escravo de Cristo. Mas a gente está falando de uma outra compreensão de escravo. E Jesus nos ensina nesse texto. Você abriu, Kátia? Abri, pastor. Você lê para mim, por favor? Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, os filhos de Deus, eles consideram o serviço a Deus como um privilégio. É isso que Jesus está ensinando. É o que Paulo diz quando ele fala, cara, eu não consigo fazer outra coisa. Eu estou dando a minha vida por vocês, então gastarei e deixarei gastar-me. Ele compreendeu isso. Então, ele está falando aqui de um privilégio e não de uma obrigação. Ou como, às vezes, acontece com a gente, já aconteceu comigo, mesmo em meio ao ministério, desanimar, querer voltar atrás. E aí, eu mesmo já disse isso, né? Falei, não, eu não vou abrir mão, porque eu não sou de abandonar, eu assumi uma obrigação, eu assumi um compromisso e eu não vou abandonar isso. Eu já falei isso. E, na verdade, isso não é o que pode nos motivar, né? Porque, querendo ou não, esse tipo de sentimento, e Deus me fez entender, né? Isso é orgulho da sua parte. Se você está se sentindo desmotivado, é porque você não está alcançando os objetivos que você estabeleceu para você. Então, isso é orgulho. Isso é religiosidade. E religiosidade precisa ser combatida. Porque religiosidade é uma prisão. E uma prisão nunca é este nível de serviço que Jesus está colocando para a gente. Que é voltado... E aí eu sei que é difícil. E qual o meu exercício contínuo? Né? É falar, Senhor, como eu abandono isso? O Senhor sabe que eu não consigo. Aí ele fala, então, abre caminhos. Deixa eu fazer. Deixa que eu faço. E aí é deixar ele trabalhar. Porque ele é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Né? Então, até mesmo essa obra, que é o que John Wesley trabalha de santificação, é o próprio Espírito que trabalha. Não é um esforço nosso. Enquanto a gente estiver caminhando num esforço nosso em querer ser, em querer servir, em querer anunciar, em querer cumprir o propósito, né? A gente vai continuar se deparando com essas desmotivações que às vezes a gente vive, né? Então, esse tempo de Roma, né? Aqui é um tempo extraordinário. E aí você pode até dizer assim para mim, mas no tempo da helenização também não foi um tempo oportuno, não foi diferente, né? Porque a influência deles era muito mais num aspecto de convívio. Tanto é que os gregos estabeleciam o governo de uma outra forma, diferente dos romanos, né? A gente tem os Ptolomeus e temos os Epifânios, né? Que um estava na Síria e o outro estava no Egito, aí de repente eles trocaram e Jerusalém estava no meio. E aí, de repente, eles trocaram, aí quem cuidava de Jerusalém era Epifânio, e aí, de repente, os Ptolomeus tomavam conta disso, eles acabavam buscando poder entre eles, nem eles se entendiam, o reino de Deus não é dividido. Então, esse contexto deles não era um contexto apropriado para a vinda do Messias. O contexto apropriado para a vida do Messias era eles estarem vivendo num plano natural, algo
muito parecido com aquilo que Deus estava propondo no plano espiritual. Então, eles estavam vivendo a presença de um reino ali, sem estar. E aí, Paulo, ele entende essa plenitude de tempos, esse tempo oportuno, para que então Jesus pudesse vir e as pessoas entenderem. Mas aí, nem todo mundo entende. Nem todo mundo entende e a gente sabe o fim dessa história. Então, Jesus veio para que pudéssemos receber plenos direitos como filhos. E esse é um linguajar do direito, né? Que diz respeito a laços sanguíneos, quando a gente está estudando a palavra. Então, esse é um linguajar do direito, estou falando advogado, né? Então, nós somos filhos de Deus. Essa filiação é o nosso direito por criação. Cristo não morreu para nos aprimorar, gente. É isso que a gente precisa entender. Mas Jesus morreu para nos resgatar. É muito mais forte isso. Porque quando a gente entende, Jesus morreu para poder aprimorar, mas por que ele precisava morrer? Era só ele fazer assim. Mas ele morreu para nos resgatar. Isso mostra que o preço que ele pagou com o seu sangue não é para nos tornar dignos de alguma coisa. Entenda isso. Mas é para provar o nosso valor para Deus. É muito diferente isso. Cara, olha o quanto você vale. A ponto de Deus enviar Jesus. Jesus disse no texto de João que a gente leu, não, eu só estou aqui porque meu pai me enviou. Rapaz, quem enviaria o seu filho para morrer por gente que presta? Que merecia a morte. Isso denota não uma falta de valor ao filho, pelo contrário. Olha o valor que vocês têm. Então, só isso, só a revelação dessa verdade aqui proclamada, já deveria me trazer um senso de servir, né? Que é como o pastor Paulo Franco fala, se eu lambesse as ruas dessa cidade a minha vida inteira, não pagaria, né? Então, ele não veio até nós para nos reunir num exército de escravos, como Roma fazia, mas para nos resgatar como filhos de um rei e nos colocar numa posição de direito, como governantes e herdeiros do reino dos céus. E como herdeiros, nós somos destinados, então, a exercer o domínio do nosso Pai. Então, nós devemos aprender sobre o reino dele, no qual nós somos herdeiros, né? Entender como ele funciona e passar à frente, né? Quando a gente entende os princípios e os conceitos, além de aprender, além de pensar diferente, de falar diferente, a gente passa a viver diferente. E viver como cidadãos representantes legais deste reino na Terra. E aí sim, a gente consegue ver muitas coisas sendo transformadas. E a gente não precisa pensar em tão grande. Esse propósito maior é do Senhor e envolve todos os seus filhos. Mas se a gente conseguir pensar que a gente consegue trabalhar no mínimo e fiéis no mínimo, seremos colocados no muito. Se a gente fizer dentro da nossa casa, a gente fizer na nossa igreja, expandindo para a nossa comunidade, expandindo para a cidade, e aí esse negócio vai tomando o corpo. Pergunta, gente. Vamos encerrando aqui, depois a gente vai dando prosseguimento a esse tema nas próximas aulas. Perguntas, dúvidas, questionamentos? Legal. Fazendo essa... o Miles Moore, ele faz essa comparação do reino romano. Rapaz, quando eu vi esse negócio, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão do tempo oportuno de Roma influenciando
nessa cultura, né? Nesse tempo. Isso foi uma percepção que, para mim, é revelação mesmo, né? Então, muito bacana, achei importante trazer isso para vocês hoje. Pastor Vanderlei? Também, a partir do que você falou aí, né, do arauto do rei, eu creio que, como a própria palavra diz, ela é viva e eficaz, ela tem vindo, o reino do Senhor, né, está próximo, por isso que é dito lá, arrependei-vos, e no texto que você leu, antes é quando o diabo vem e fica tentando Jesus, né? Então, querendo ou não, nós somos, né, muitas vezes atacados por ele, mas a partir daquilo que Jesus diz em seguida, né, a prisão de João, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, ou é chegado o reino de Deus, ou eu digo, nós estamos, né, sob o reino de Deus, e eu preciso realmente me submeter a ele. A última imagem que você colocou aí de filhos, né, um homem como que prostrado, com, creio eu, a palavra, né, sobre as mãos e as mãos levantadas. É assim que nós temos que nos posicionar, né, diante de Deus. Não que sejamos perfeitos, mas a partir dessa graça e reino dele a gente segue. É isso aí, Vandão. Vamos orar? Lembrando do nosso culto, se você assistiu a nossa aula agora, eu quero lembrar que hoje é um dia especial para a gente, um culto de festa, 122 anos, teremos convidados, então, palavra tocada, um ministério abençoadíssimo aí, no louvor, na música, palavra, pastor Melk, aqui da nossa cidade mesmo, vai trazer uma palavra para nós, pelos 122 anos da nossa igreja. Então, se já passou, se você está no meio da semana, já faz mais de um mês que esse vídeo está no ar, incentivo você a assistir esse culto também, celebrar aí com a sua família, tá bom? Queremos orar por você, por sua casa, queremos orar para que o Senhor estabeleça cada vez mais os seus princípios, os conceitos do seu reino em nossa mente. Amém? Pai Santo, muito obrigado por este dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Nós somos gratos a Ti, porque Tu és o autor da vida, o Senhor é aquele que nos deu o conhecer da Tua graça, do Teu amor, estabeleceu sobre nós, Senhor, a Sua justiça, a revelação da Tua palavra. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esta manhã preciosa, que os ensinamentos eles cresçam dentro de nós e faça com que possamos praticá-los na nossa vida. Que a nossa consciência se expanda, que nossa mente se abra para o Teu novo, meu Pai, em nome de Jesus. E que tudo, Senhor, que venhamos a fazer, seja para louvor da Tua glória, seja para exaltação do Teu reino nessa terra e nos lugares no qual o Senhor tem nos colocado, nos permitido irmos. Para a glória do Teu nome, nós Te exaltamos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Excelente domingo. Deus te abençoe e te guarde. Até logo mais à noite, meus irmãos.